Pessoal, sejam bem-vindos à Quality Engenharia de Segurança do Trabalho Ambiental. Meu nome é Giovanni Manhães, sou engenheiro de segurança do trabalho que vai ministrar o treinamento de NR11 para vocês. Hoje vamos estar falando da norma regulamentadora NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. A nossa NR11 aí, bem conhecida pelos operadores de empilhadeira, operadores de máquinas gerais que movimentam cargas, nosso operador de caminhões MUNCs, pessoal que faz transporte e manuseio de cargas aí manuais, né? O treinamento é composto por 3 módulos, né, 3 cargas de slides que vão ser apresentadas a vocês. Posterior à apresentação, né, desse material teórico, vocês vão ter alguns exercícios para serem feitos. Esses exercícios devem ter assertivos aí mais de 70%. Né, das questões apresentadas aí através de um Kahoot que vai ser enviado para vocês, o link, né, um QR Code, que vocês vão estar acessando essas questões e fazendo aí né, o preenchimento aí das perguntas. Correto? Então, vamos seguindo nosso treinamento. Meu nome é Giovanni Manhães, como eu falei, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ambiental, engenheiro de produção, né, sou especialista em engenharia de incêndio, mais de 15 anos de profissão. Eu vou estar aqui apresentando para vocês a norma regulamentadora NR11. Certo? Primeiramente, o nosso sumário, a gente vai falar um pouco sobre as normas regulamentadoras. Aqui é uma noção que a gente vai dar sobre a norma regulamentadora NR11. Temos aqui falando de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. É uma noção geral da aplicabilidade da norma regulamentadora NR11. As normas de segurança do trabalho em atividade de transporte de sacas, armazenamento de materiais, movimentação, armazenagem e manuseio de chapa de mármore, granito e rocha, e os anexos glossários. Aqui é só uma orientação, passar pela NR11 e, né, orientar, demonstrar para vocês o que fala a NR11, quais são os pontos, quais são as peculiaridades, né, e quais são a nossa aplicabilidade, a nossa área de trabalho, as nossas áreas de trabalho, dando vários exemplos aqui de áreas correlatas de outras áreas que têm também o transporte, armazenagem e movimentação de materiais, que necessariamente não são essas atividades muito específicas aqui. Então, iniciando no item 11.1 da NR11, né, fala ali das normas de segurança para a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Logo, quando você inicia a leitura da NR, ela fala dessa aplicabilidade. Né? A norma regulamentadora NR11, que fala da movimentação de materiais, ela fala das máquinas também que são utilizadas para, né, transportar esses materiais. Então, quando a gente vai falar da movimentação de cargas de uma forma geral, geralmente a gente está utilizando algum elemento mecânico. Ele não está se referindo especificamente do transporte de material aqui manual. Ele fala do uso de transportadores. Então, esses transportadores aqui que são citados pela legislação brasileira, ou seja, pela norma regulamentadora NR11, são aquelas mais comuns, são os mais comuns a serem utilizados quando a gente vai fazer alguma movimentação de materiais. São os elevadores, os guindastes, né? Os transportadores industriais, de uma forma geral, e as máquinas transportadoras também, de uma forma geral. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Ele fala que, por exemplo, os postos de elevadores e monta-carga deverão ser cercados. Ele fala dessa questão do sistema de segurança, o sistema de proteção coletiva, que o entorno desse movimentador deve ser automaticamente protegido, principalmente quanto os elevadores. A gente sabe também que lá na NR18 a gente vai encontrar uma demonstração falando dos elevadores que transportam pessoas, ou seja, os trabalhadores da construção civil e também as cargas, né? Tem lá algumas orientações que na hora de transportar carga e pessoas do mesmo elevador a gente tem que ter uma barreira, uma cancela de segurança que separa a carga do trabalhador. A gente tem várias orientações muito específicas do transporte de trabalhadores. Então, como a NR11 ela faz uma menção também à movimentação de cargas, levando também em consideração o transporte de trabalhadores, ela acaba fazendo essa citação também à questão do elevador, porque convenhamos que o elevador também é um transportador de material vertical, que é muito utilizado na construção civil. Então, ele é citado também na norma regulamentadora NR11. Temos os guindastes, caminhões MUNCs, né, equipamentos que são utilizados para elevação e movimentação de cargas.
até cargas mais complexas, com tamanho muito elevado, com peso, né, automaticamente que excede aquilo que é comum, vamos botar assim, a gente vê no dia a dia nosso de trabalho. Tem empresa, por exemplo, quando você vai e passa em um porto, por exemplo, pode estar o Porto do Açu, o Porto do Rio de Janeiro, onde você vê aquela grande movimentação de contêiner, então aquela movimentação de carga constante. Você vê que você exige equipamentos cada vez com maior capacidade de suportar aquela carga concentrada. Então, tem a citação também na norma regulamentadora NR11, dos guindastes, que posteriormente a gente vai falar de amarração de carga, a gente vai falar das cores das cintas, a gente vai falar também das condições que impossibilitam a movimentação de carga. Tudo isso a gente vai falar quando a gente vai falar de movimentação de carga. Aqui é uma orientação geral sobre a norma regulamentadora NR11. Então, a gente tem aqui no item 11.1.3 da NR11 a seguinte descrição: os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como os ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. Ou seja, o equipamento, quando a gente vai, por exemplo, selecionar um equipamento para elevar uma determinada carga, primeiramente a gente tem que saber se o equipamento ele suporta aquele peso, se ele tem estabilidade para poder movimentar aquela carga. Eu não posso arbitrar uma utilização de um equipamento sem tomar por base o peso, né, a resistência do equipamento, se o equipamento articulado através daqueles ângulos que a gente sabe que quando você faz a utilização de um guindaste, um caminhão muito, você tem um ângulo ali, né, de operação, que você vai ter que baixar a lança, você tem que virar a lança para o outro lado. Se, mediante aquele ângulo que você também vai adotar, se ele suporta também aquele peso concentrado, se ele suporta também o balanço da carga. Então, tudo isso deve ser calculado num plano de rig, num plano de elevação de carga, que você vai fazer todos os cálculos necessários para você saber qual tipo de equipamento que você vai adotar naquela operação. Então, todos os equipamentos de movimentação de carga, como ele trabalha com peso, então, muitas das vezes com excesso de peso, o excesso que eu digo, peso muito elevado, não excesso do qual o equipamento não suporta. Né? Eu estou falando aqui da carga, que muitas das vezes tem um peso não comum, vamos botar assim, para o dia a dia de trabalho, onde você tem que ter uma estrutura que suporte, né, aquele armazenamento. Então, isso é muito importante. Né? Isso é o principal quando a gente vai falar das nossas operações de movimentação de carga. Calcular para saber se o equipamento ele garante uma operação segura. Então, ele faz a citação aqui nesse item de vários tipos de equipamento e fala que esses equipamentos devem ser calculados, construídos de maneira que garanta a segurança, ou seja, garanta a resistência, garanta que a operação vai ser feita de maneira segura. Então, em resumo, não adianta utilizar o Munk, não adianta utilizar o guindaste, não adianta utilizar a ponte rolante, muitas das vezes, para elevar uma carga que o peso dela não é suportado por esse equipamento. Então, a primeira coisa na hora de eu executar uma operação, eu preciso perguntar ao cliente, eu preciso perguntar àquela pessoa que é detentora da carga, o gerente da operação, qual é o peso daquele material, qual é o tamanho, o diâmetro, qual é a largura, qual é o comprimento, fazer toda essa distribuição, todos esses dados, né, para saber se a carga, né, ela vai ter uma estabilidade quando eu for levar ela, ou o equipamento não vai suportar e vai vir a tombar. Tudo isso a gente tem que ter noção na hora de preparar uma operação para executar o manuseio da carga. No item 11.1.3.1 fala: especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, rodanas, ganchos, que deverão ser inspecionados permanentemente, substituindo as suas partes defeituosas. Eu coloco aqui também a cinta, né? Ele fala aço, cordas, correntes, rodanas, mas tem a parte da cinta que é muito utilizada.
nossa área aí na segurança do trabalho, a gente acaba encontrando muita cinta já deformada, já em estado de deformação, poída, como a gente chama aí popularmente, né, já com uma deformação no qual que impossibilita o uso, porque ela tem a alma dela ali, muitas das vezes ela já está, as costuras, por exemplo, falando um pouco mais da cinta, já está deteriorada, né, os fios da cinta ali, da costura já está desprendida, já não há nenhuma, vamos botar assim, nenhuma resistência da própria cinta, ela já está muito deteriorada, talvez pelo tempo, talvez pela inúmeras formas de utilização. Então, tudo isso a gente tem que estar verificando, os ganchos, os elos, por exemplo, das correntes, principalmente, às vezes, um elo quebra, o cara vai ali e solda, o cara não pode usar esse tipo de equipamento soldado, emendado, tudo isso tem que ter tem que olhar a integridade desse material, tá? No item 11.1.3.2, em todo equipamento será indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida, ou seja, tem que estar no equipamento que você deve ser indicado, a carga máxima, seja no caminhão MUN, seja no guindaste, seja no elevador, eu tenho que ter essa informação muito clara, carga máxima de trabalho permitida. O equipamento em si já tem que estar demonstrando ali, né, na sua estrutura, no equipamento, seja na lança, seja no braço, seja na parte do cavalo do caminhão, sempre está tendo ali informações na caixa, por exemplo, se for, né, um caminhão MUC aí que tem a caixa acoplada, todas essas informações precisam estar lá, tá? Questão do item 11.1.3.3 fala ali para os equipamentos destinados à movimentação de pessoa, serão exigidas condições especiais de segurança. Então, isso se remete lá também à NR18 e algumas normas regulamentadoras específicas, cito também a NR12, que tem lá, por exemplo, da questão do caminhão guincho ali, o caminhão MUNC, que tem a caixa acoplada, que você tem ali alguns requisitos que essa caixa tem que seguir. Tem também os carros manuais para transporte que devem possuir protetores das mãos. Então, além da norma regulamentadora ter lembrado da operação das máquinas, por exemplo, assim, autopropelidas, as máquinas com movimentação eletromotriz, com força própria, através de algum comando manual, logicamente, de algum ser humano que vai ali, mexe na manete, acaba movimentando uma marcha uma manopla do equipamento e começa a acionar a transmissão de força dos motores, acabam movimentando o equipamento. Aqui também tem a lembrança de que existem os carros manuais, que são utilizados pelos nossos supermercados, ali na hora de depositar, vamos botar assim, alimento nas prateleiras, você tem aquela grande movimentação, às vezes pallets sendo utilizados aí nas diferentes fases da indústria. Então, tudo isso, a norma regulamentadora também lembrou, porque tem uma questão ergonômica, tem uma questão de facilitar a força que o trabalhador vai fazer para executar essa atividade. Tudo isso foi levado em consideração quando a norma foi falar da questão dos carros manuais. A questão é que esse carro manual, ou seja, traga ao trabalhador vamos botar assim, uma diminuição de esforço físico, o máximo possível, e também é uma questão de uma estabilidade da carga, que também é o mais importante. Nossa carga, ao longo da movimentação, ela pode vir a ser derramada. Então, no item 11.1.5, nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deve receber treinamento específico dado pela empresa, que habilitará essa função. Ou seja, a empresa, por exemplo, que treinar um operador de empilhadeira, ou operador de qualquer outro equipamento que tenha força motriz, seja uma máquina reta escavadeira, patrol, um guindaste, ela deve dar a esse trabalhador um crachá. Ele deve portar um cartão de identificação, como está falando no item 11.1.6, para que ele possa operar, porque a norma diz que ele deve receber esse crachá, esse cartão de identificação com fotografia, ele deve utilizar na hora da operação. Esse cartão terá validade de 1 ano. Por quê? Na hora que ele for fazer esse exame de saúde, né, quando ele vai fazer o exame de acuidade visual, fazer o exame de audiometria, fazer as verificações das condições de saúde, que ele automaticamente vai estar renovando essa condição, essa possibilidade de continuar, né, operando o equipamento
levando em consideração que sua saúde ela foi aprovada. Tá? Então, temos aí no item 11.1.7, equipamentos de transporte motorizado deverão possuir sinal de advertência, sonoras, buzina, por exemplo, tem a questão sonora, também tem a questão luminosa, que, por exemplo, hoje, muitas das marcas vêm ali com giroflex, né, com a questão de iluminação também, para propriamente dita, além da buzina, comunicar àqueles que estão no entorno que a máquina está se movimentando, isso é importante. Existem máquinas, por exemplo, lá na NR12 consta essa consideração. Existem máquinas que ela toca um alarme, às vezes 1 minuto antes de entrar em operação, 2, 3 minutos antes de entrar em operação, justamente levando em consideração o perigo que ela expõe aos trabalhadores. Né? Temos aqui um item 11.1.8, todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados, e as peças defeituosas ou que apresentem deficiências deverão ser imediatamente substituídos. Então, ou seja, nós temos aí que todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, o que apresente deficiências, deverão ser imediatamente substituídos. Então, ele fala lá, por exemplo, das peças que são utilizadas ali nos transportadores. Ele fala praticamente de tudo, de cinta, da cinta, das correntes, né, de todos os olhares, de todos os tipos de equipamento que são utilizados para içar e movimentar a carga. Ele fala aqui que se tiver defeito, automaticamente deve ser imediatamente, deve ser parado no mesmo momento. Tá? Então, aqui fala também no item 11.1.9, dos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos por máquina transportadora deverá ser controlada. Ou seja, por exemplo, às vezes o cara coloca para utilizar algum equipamento dentro de um galpão. Você tem ali a questão do monóxido, de óxido de carbono, às vezes o trabalhador vai operar uma máquina que não há ar-condicionado, não é cabinada, o trabalhador fica inalando aquele tipo de gases tóxicos. Isso faz mal para o trabalhador pode perder a consciência e vir a óbito. Então, por esse motivo, essa concentração ela precisa ser avaliada. Né, avaliada. Logicamente, as máquinas que cada vez estão mais novas, tem máquinas hoje levando em consideração a eletrificação da nossa frota. Hoje os veículos já são elétricos, mas as máquinas também são elétricas, então tem todos os tipos de máquinas, depende de variados tipos de máquinas que talvez não tenha esse lançamento de emissão de gases tóxicos aí para o ambiente. Temos aí a questão do 11.1.10, que fala que em locais fechados sem ventilação é proibida a utilização de máquinas transportadoras. Né? Então, ou seja, movidos por motor a combustão interna. Então, tem essa referência das máquinas movidas a combustão interna, salvo se providos de dispositivos neutralizadores adequados. Então, essa preocupação no lançamento dos gases para a atmosfera, para esse trabalhador não estar inalando esse tipo de gás. No item 11.2, fala que as normas de segurança do trabalho em atividade de transporte sacas. Então, nesse item 11.2 já fala especificamente do transporte de sacas, que é em nossas usinas aí de cana-de-açúcar, faz aquele armazenamento da quantidade de açúcar muito elevada, a gente tem portos aí que também faz essa movimentação de sacas. Então, uma questão específica que fazem movimentações de sacas de 1, 2, 3, 4 toneladas, que requer uma atenção muito específica, também como também tem uma parte da norma regulamentadora em R11, que fala também das chaparias de mármore, que a gente tem aqui no estado até do Espírito Santo, onde você tem aquele transporte de mármore aí nas nossas vias aí, públicas, e lá dentro, na hora de fazer o corte do mármore, da pedra, você tem que também fazer transporte ali daquele material, e já foi causador de inúmeros acidentes. Quando a norma regulamentadora dá atenção a um item específico, é porque ela sabe que aquilo ali já foi causador de muito acidente. E aí o governo, olhando a questão preventiva daquele setor, daquela área, ela acaba também falando um pouco mais daquelas situações que são causadoras de acidente. Item 11.2.1 fala, denomina-se para fim de aplicação presente, regulamentação de expressão, transporte manual de sacos, toda atividade realizada de maneira contínua, descontínua, essencial ao transporte manual de sacos, no qual o peso da carga é suportado integralmente por um só trabalhador. Logicamente, ele fala aqui, existe tanto aquelas sacas que são levadas por guindaste, por ponte rolante, e também tem um peso da saca transportado pelo trabalhador. Então, aqui ele também focou no trabalhador. E ele fala aqui, fica estabelecida a distância máxima de 60 metros para o transporte manual de saco. Vou dar o exemplo aqui, o saco de cimento. O saco de cimento, salvo engano, ele tem 50 quilos. Mas se um trabalhador for
transportar um saco superior a 60 quilos, ele automaticamente é o limite que ele pode estar transportando essa sacaria. Se for além do previsto, de 60 quilos, se ultrapassar 60 quilos, ele só pode fazer isso utilizando vagonetes, carros, carretas, carrinho de mão, para poder transportar esse material. Então, existe um limite aqui. Esse limite aí é meio contraditório, porque 60 quilos é muito... 60 quilos não. Por 60 metros, desculpa, acabei me confundindo aqui. Fica estabelecida a distância por 60 metros, mas ele não fala do peso aqui, na realidade. O peso tem lá uma referência na CLT, na Consolidações das Leis de Trabalho, também acho que aqui vai ter uma referência. Se não tiver, depois eu passarei no próximo treinamento para vocês. Mas fica estabelecida a distância máxima de 60 metros. Então, ultrapassando 60 metros, você tem aqui a questão de ter que utilizar carros de mão, vagonetes, algum elemento aí que auxilie no transporte dessa carga. Então, volto a dizer, para não haver equívoco, a distância máxima estabelecida para você transportar algum saco, aqui está saco, mas vamos dizer outros materiais também, porque aqui fez uma referência para saco, mas eu digo outros materiais, você só pode transportar até 60 metros, tá? Além do limite previsto nesta norma, o transporte de carga deverá ser realizado mediante impulsão de vagonetes, carros, carretas, carros de mão apropriados ou qualquer tipo. Você não vai esperar também chegar aos 60 metros para você tomar a decisão de usar um carrinho de mão, utilizar um vagonete, utilizar qualquer outro material sobre rodas que te facilite o transporte. Isso deve ser a prioridade. A prioridade é a segurança e a saúde. Então, se for para você transportar, seja 10 metros, seja 15, 20 metros, até distâncias dessas aí, menores que 60, você dá prioridade a transportar através desses equipamentos sobre rodas. Tá? Ele fala aqui da distância máxima, porque levando em consideração que muitas empresas, né, colocam trabalhadores expostos a essas situações de transportar, essas situações ergonômicas, e muitas vezes prejudica o trabalhador. Por isso que ele deu uma condição máxima para que o auditor fiscal também, ao chegar na empresa, pudesse ter uma referência na hora de auditar a empresa e até multar. Temos aqui também, é vedado o transporte manual de sacos através de pranchas sobre vãos superiores de 1 metro. Ele fala dessa questão da extensão, né, e do tamanho da prancha, que não pode ter um vão superior a 1 metro. Também fala aqui no item 11.2.3.1 que as pranchas de que tratam o item acima, como eu falei, que não pode ter vãos superiores a 1 metro, deverão ter largura mínima de 50 centímetros. Na operação manual de carga e descarga de sacos, em caminhão ou vagão, o trabalhador deve ter auxílio de ajudante. Então, essa questão de descarga, por exemplo, como a gente vê aí, a Ambev vai lá e coloca um outro trabalhador para poder ajudar o motorista a carregar e descarregar. Portanto, muitos motoristas acabam brigando por um ajudante baseado nesse item. Por quê? Porque ele está falando aqui, ele fala de descarga de sacos, mas aqui eu faço uma referência a outros tipos de materiais. A questão de ter um ajudante para poder auxiliar nessa operação. Deve ter um ajudante para auxiliar nessa operação. Tá? A gente tem aí, no item 11.2.5, as pilhas de saco nos armazéns deve ter altura, né, máxima limitada ao nível de resistência do piso, a forma e a resistência, né, dos materiais de embalagem e a estabilidade baseada na geometria, o tipo de amarração e inclinação das pilhas. Ou seja, nada mais é que ele está dizendo aqui, teve um supermercado que foi armazenar os sacos, por exemplo, os materiais nas prateleiras, principalmente esses supermercados armazéns que a gente tem, e o piso não suportou. E aí o que veio? A prateleira veio abaixo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o piso deve ser estável. Isso acontece também com o nosso caminhão-mula, com o nosso guindaste. Não adianta eu parar um guindaste, por exemplo, para atolar ele num local onde o piso não suporta. Aí deforma o piso, o asfalto não aguenta na hora de levantar o equipamento. Às vezes, por exemplo, coloca em uma condição de areia e atola o caminhão não aguenta ficar ali. Então, tudo isso, essa questão de estabilidade do piso, a gente tem que, nessa questão de armazenamento, essa questão de movimentação de carga, ele é uma das prioridades que a gente tem que olhar. Além da questão climática, a gente tem que olhar essa questão do piso, a sustentação do piso, seja na rua, seja em um pátio, seja em um galpão, em qualquer condição, o piso
porque a gente tem que lembrar que, além de armazenar, seja no armazenamento, seja na movimentação, a gente vai somar o peso do próprio equipamento que a gente está utilizando, mais o equipamento no qual a gente está elevando, a carga que a gente está elevando. Somado os dois, vai ficar um peso, às vezes, muito excessivo. Temos aí, no processo mecanizado de empilhamento, aconselha-se o uso de esteiras rolantes, dadas ou empilhadeiras. Essa questão vai facilitar a movimentação de materiais utilizando o processo mecanizado. Volto a dizer, tudo isso olhando para que não tenha um esforço físico por parte do trabalhador. Temos aqui, quando não for possível o emprego de processo mecanizado, ou seja, não for possível colocar máquina para poder, por exemplo, movimentar os materiais, admite-se o processo manual, mediante a utilização de escada removível de madeira com as seguintes características. Então, assim, tem as características aqui da escada de madeira que pode ser utilizada. Por exemplo, eu tenho que depositar uma carga no piso superior, então tem que ter escada para isso. Tá? Ele fala aqui do tipo de escada. Eu não posso colocar qualquer escada para esse trabalhador estar subindo e descendo para poder movimentar essa carga. Então, assim, deve ter lance único, degrau de acesso patamar. A largura mínima deve ser de 1 metro, né, com patamar em dimensões de 1 por 1, e a altura máxima de 2,25, deve ter a escada. Deverá ser guardada, né, guardada a proporção conveniente entre o piso e o espelho de degraus aí, uma largura não inferior a 25 centímetros, deverá ser reforçado na lateral e verticalmente, né, por meio de estrutura metálica, deverá possuir lateralmente um corrimão ou guarda-corpo na altura de 1 metro, né, e perfeitas condições de estabilidade e segurança, sendo substituído imediatamente que apresente qualquer defeito. Depois vai ser dada para vocês uma apostilazinha e vocês aí vão poder fazer essas consultas. Tá? Transporte e armazenagem de manuseio, continua aí. O piso do armazém deverá ser construído de material não escorregadio, sem aspereza, utilizando de preferência mastique asfáltico e mantido em perfeito estado de conservação. Ou seja, o piso deve ser resistente. Além de ser resistente, ele deve ter aí uma aderência, né? De forma que a gente possa trabalhar, ele não possa trazer uma condição escorregadia, certo? Temos aí também que a empresa deverá providenciar cobertura apropriada nos locais de carga e descarga. Não adianta o trabalhador trabalhando num sol quente, ficar depositando carga, às vezes colocando essa carga também em uma condição ao tempo. Por mais que tenha uma condição ao tempo, ele tem que providenciar uma cobertura apropriada no local de descarga e descarga. Isso é uma obrigação. Tá? Deve ser evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios e molhados, conforme a gente falou aqui. O piso deve ser aderente aí justamente para que você possa trabalhar. Armazenamento de materiais. A gente tem aí que o peso do material armazenado não pode exceder a capacidade do piso, como eu falei para vocês. A gente não pode colocar, vou botar 30 sacos de cimento em cima de uma laje ou de cima de um piso, esse piso começa a afundar. Não pode ser assim. O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar obstrução. Eu não posso colocar a carga na frente de porta, na frente de extintores de incêndio, na frente de hidrante de incêndio, atrapalhando a saída de emergência. Eu não posso, isso é proibido. Se o bombeiro vier fiscalizar e ver que a carga está na frente de um extintor, a empresa pode ser multada. Material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio, ou seja, o material ele não pode ficar encostado, nas paredes, né, do local de armazenamento. Entendeu? Não pode ficar encostado na parede no local de armazenamento. Então, ou seja, a gente tem que sempre armazenar, guardando essa distância de 50 centímetros, porque pode passar uma pessoa, ali posso ter uma questão de emergência, precisar sair pelas laterais. Então, guardada a proporção, eu tenho que ter essa distância de 50 centímetros aí do material empilhado. Então, tenho aí também a disposição da carga, não deverá dificultar o trânsito, a iluminação, o acesso às saídas. O local tem que ser bem iluminado, né? O corredor de passagem, se puder, a empresa tem que sinalizar o piso, né? Pintar ali com uma tinta amarela, às vezes uma tinta intumescente que possa
um local, quando apagar as luzes, ter a sinalização do piso, né, com aquela iluminação própria da tinta, quando a gente tem lugares aí onde tem sinalização de emergência. Temos aí também o armazenamento deverá obedecer os requisitos de segurança especiais de cada tipo, ou seja, eu não posso colocar materiais misturados, por exemplo, botar fogos de artifício com gasolina, por exemplo. Então, imagina se começa um princípio de incêndio. Então, os materiais eles têm que ser separados por tipos também, tá? O item 11.4 fala que a movimentação, armazenagem, manuseio de chapa de mármore. Então, essa questão de chapa de mármore também já foi muito causador de acidente. A gente tem que ter atenção dessa questão da chapa de mármore, granito e outras rochas. Então, a gente tem que ter todo um cuidado. A movimentação e armazenagem e manuseio da chapa de mármore, granito e outras rochas deve obedecer o disposto. Regulamento técnico de procedimentos constantes. No anexo 1 da norma tem falando da forma que tem que ser armazenada. Aí tem uma foto vendo. Dá para a gente ter uma noção dos tipos de peças que a gente tem, o tamanho da peça de mármore que a gente está falando aqui, que são peças que trazem um perigo muito elevado. Quando ela é içada, ela pode cair, machuca o trabalhador, e muitas das vezes leva a óbito, né? Porque muitas vezes a chapa cai em cima das mãos, em cima dos braços, muitas das vezes em cima, a ponte rolante às vezes não suporta o peso, cai em cima do trabalhador, esmagando ele por completo, tá? Então, temos aí também o outro anexo, que a gente vai falar posteriormente, aí, depois mais na frente. A gente vai ter aí a questão de esses anexos aí demonstrados, tá? Então, esses anexos eu vou demonstrar posteriormente, falando um pouco especificamente de cada um. Então, isso foi a fala nossa sobre a norma regulamentadora NR11. A gente vai depois para os 2 próximos módulos, e a gente se vê daqui a pouco aí. Obrigado, pessoal.